Bom, antes de terminar essa introdução à disciplina, é importante aqui eu mostrar para vocês, nós temos no nosso material de apoio uma lista de exercícios que ao final de cada unidade teórica você tem condição de acompanhar e fazer. Deve, inclusive, para fortalecer a sua compreensão, verificar o seu grau de aprendizagem. Essa lista introdutória, que é bem pequena, é só uma página, eu vou passar rapidamente as questões para você acompanhar. Então, primeiro, por que a contabilidade é importante no processo de tomada de decisão? Pense, reflite. Né? O professor falou vários elementos que a contabilidade informa por meio dos seus relatórios. O volume, o valor de vendas, quanto era, quanto é. O valor de despesas, de custos, quanto que tem investido em máquinas, equipamentos, veículos, quanto que a empresa deve. São informações sempre necessárias para a tomada de decisão financeira. Então, se a empresa verifica que não tem disponibilidade de caixa e bancos, dinheiro em caixa e banco suficiente, ela vai fazer um investimento pegando mais dívida. Qual é o tamanho da dívida dela atual? A contabilidade vai fornecer esse tipo de informação. Então, cabe a você redigir uma explicação para solidificar na sua mente aqui o que foi explicado pelo professor na videoaula. E aí, em momento presencial ou síncrono, nós tiramos as dúvidas. 2. Explique por que não podemos confundir contabilidade com ciência matemática. Não é uma ciência exata, é uma ciência social. Está explicado lá no slide, né? Porque todas as informações registradas e traduzidas em números, elas nascem de decisões de fatos humanos, de decisões sociais humanas. Né? O professor deu o exemplo do caso da depreciação, se é 2.000, se é 1.000. Né? 3. Cite 5 usuários da contabilidade e explique como eles utilizam informações contábeis. Administradores, bancos, investidores, governo. Por que o governo precisa da informação contábil? Para saber quanto a empresa está faturando, em razão do faturamento, incide em tributos ali. Se fatura muito, não pode se enquadrar no simples, tem que fazer uma contabilidade, uma apuração de lucro, pelo regime de lucro presumido ou pelo regime de lucro real. O professor não falou sobre isso, mas isso nós falaremos mais à frente. Dependendo do faturamento, incide um valor ou é calculado um valor de PIS, de COFINS. Dependendo do faturamento, da movimentação de estoque, tem uma necessidade de recolhimento de ICMS, de IPI, de ISS. O governo precisa muito dessas informações geradas pela contabilidade do governo. E o administrador, para tomar as decisões? Escreva aí como você considera. E o investidor? Quer saber se a empresa está bem, está ruim, se tem perspectiva de melhorar ou não? A gente viu que o objetivo da contabilidade é permitir que o usuário da informação consiga verificar a situação financeira e econômica da empresa no momento estático e fazer inferências sobre as perspectivas futuras. Então o investidor olha ali as demonstrações contábeis e faz inferências. Pô, vou investir nessa empresa porque eu vejo que ela tem perspectivas. Tá certo? 4. Qual o objetivo da contabilidade? Pega ele no material, né? Tá pronto, lá fácil. 5. Hoje no Brasil há em torno de 5 milhões de empresas, sendo que grande parte consiste em micro e pequenas empresas. Essas empresas estão bem servidas pela contabilidade? Pense nas micro e pequenas, os escritórios de contabilidade fazem contabilidade ou apenas serviços burocráticos? O usuário é a pessoa mais importante para o profissional contábil ou será que é o fisco? O que fazer para melhorar essa situação? Bom, se ele perguntou isso no final, o autor do livro, isso não é o professor Oswaldo que escreveu, né? O autor do livro fez essa pergunta. Se ele botou isso no final, o que fazer para melhorar? Porque a situação não está boa, né? Que é aquilo que a gente comentou, por uma cultura histórica, a escritório de contabilidade acaba produzindo informação apenas para atender o fisco, burocracia fiscal, preencher as guias para recolher cota patronal previdenciária para o INSS, cota pessoal previdenciária dos servidores, também para o INSS, para as guias de recolhimento, a DARE, né, documento de arrecadação do Estado, e a DARF, documento de arrecadação federal,
Na DARF para recolher o imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, a COFINS, o IPI, a DARI para recolher o ICMS. Tenta escrever isso aí, ó. Podemos dizer que a contabilidade o objeto da contabilidade é a escrituração, o relatório, o patrimônio, os registros contábeis? Qual é o objeto da contabilidade? Certamente é o patrimônio, é o objeto. Patrimônio que se estuda, formado por bens, direitos e obrigações. A escrituração é o meio para se produzir o relatório. O relatório é o produto do trabalho, é o resultado. A escrituração e os registros são os meios. Coletar, organizar, sumarizar nos relatórios. Mas o objeto de trabalho é o patrimônio. 7. Como os usuários internos da contabilidade, temos usuário interno. Fornecedor é interno? Não. Administradores é interno. Investidores é interno? Não. CRC é Conselho Regional de Contabilidade, é externo também. Administradores é interno? Sim. Funcionários é interno? Sim. Sócios é internos? Sim. Veja aqui, ó. Gerente da empresa é interno. O banco é externo. Banco é externo. Sócio interno, governo, clientes é externo. Então a resposta está aqui. Administradores, funcionários e sócios são usuários internos. A contabilidade existe como instrumento de decisão, existe para fins de controle, existe para avaliar riqueza, todas estão certas. Todas. Ela é um instrumento de decisão, é um instrumento para decisão, ela tem a finalidade de propiciar controle patrimonial, controle da riqueza, e ela tem a finalidade também de avaliar as riquezas. Bom, a última questão, nós fizemos todas porque eram só 9, né? É uma questão que caiu no provão, né, uma avaliação do cursos de administração, que você, estudante de administração, provavelmente vai ter que fazer. Hoje em dia não tem mais o nome de provão, tem o nome de ENAD, né? E diz assim: um sistema contábil compreende classificação, registro e análise de todos os fatos e transações em uma empresa, permitindo assim uma análise dinâmica da sua situação econômico-financeira. E que o planejamento e controle de resultados envolve a formalização de um plano de resultados de curto prazo, contendo implicações financeiras esperadas, e um plano de resultado de longo prazo, contendo as metas a serem alcançadas. Assim, o sistema contábil deve estar integrado a um programa de planejamento e controle de resultados? Claro que sim. Claro que sim. A contabilidade é um sistema de informações. Dali os administradores, que é o foco da questão, os administradores retiram as informações necessárias para construir, para fazer perspectivas, fazer planejamento. E como dizem os professores de planejamento e controle, não faz sentido só planejar sem controlar. Tampouco controlar sem haver um planejamento. O planejamento vai mostrar onde queremos chegar e o controle se estamos no caminho para chegar àquele objetivo. E o sistema de contabilidade, a contabilidade é um sistema de informação que municia, que produz informações para sustentar um planejamento factível, possível, com um grau de deficiência pequeno, né, de distorção pequeno em relação a executado e planejado. Porque quando o planejamento tem um grau, uma meta inalcançável, você vai estudar isso no curso, tá? Uma meta inalcançável é pior do que não ter uma meta.
Então, a hora que eu for colocar uma meta, um plano, um objetivo, ele precisa ser alcançado. Como é que eu consigo a informação necessária para construir esse objetivo alcançado? Com base em informações confiáveis. E uma boa parte das informações confiáveis num plano advém da contabilidade. Professor, tem outros fornecedores de informações? Claro que tem. A ciência econômica também é uma outra fornecedora de informações para o administrador tomar decisão. As ciências sociais que você estuda, do ponto de vista social, psicológico, psicologia aplicada à administração, né, para gerenciar pessoal, também é outro fornecedor de informação necessário a que o administrador tome uma decisão acertada também, né? E assim outros tantos fornecedores de informação. Aqui na área financeira sempre nós damos valor às informações produzidas pela contabilidade e pela economia. São as duas fontes de informações mais relevantes para as decisões financeiras, da área financeira. Bom, aí agora sim a gente termina essa introdução da disciplina, como esse rol de exercícios. Esses exercícios aqui, com exceção desse 9, eles estão também no livro de exercícios da bibliografia que usamos, que é o livro de Contabilidade Empresarial do José Carlos Marion. Tá? Até a próxima então, pessoal.